quanto mais jovem, mais gastador. Essa é a conclusão de uma pesquisa sobre inadimplência entre os usuários de cheques. Especialistas alertam que a melhor forma de controlar as contas é saber exatamente quanto se gasta todos os meses. Dinheiro na mão é vendaval? Nem sempre. Às vezes, ter à mão um cheque ou o cartão de crédito bastam para fazer um estrago nas contas. Este é o caso da jovem Samela, de 19 anos. Tudo começou quando ela entrou na faculdade. Quando eu entrei na universidade, eu tive todos aqueles... como é que se fala? As pessoas, né, me convencendo, os bancos a terem conta universitária. E aí acabou que, como você está naquele ambiente, você fala, não, eu consigo pagar. Só que depois de alguns meses eu saí do estágio, passei por um serviço não remunerado, e daí que começou a acumular as dívidas, não tinha como pagar. O caso de Samela não é isolado. O endividamento entre os jovens cresceu no primeiro semestre deste ano, especialmente no que diz respeito ao uso dos cheques. Aqueles que têm até 20 anos são os mais inadimplentes, cerca de 17% dos usuários. Já aqueles que têm mais de 60 anos são os últimos da lista. Apenas 1,24% têm dívidas com cheques. Dados do Instituto Telecheque revelam um elevado endividamento entre os mais jovens, o que indica a necessidade de uma maior educação financeira. Nessa faixa etária, fica mais difícil resistir às tentações do consumo. Os jovens não possuem uma educação financeira muito acentuada, né? Então eles não sabem quanto ganham e não sabem o quanto gastam, né? Gastam muitas vezes mais do que ganham. E isso causa inadimplência quando ele adquire algum produto ou serviço. O consultor também dá dicas para evitar o pior. Tem uma planilha em casa, no seu computador, que ele possa visualizar o quanto ele realmente ganha, qual é a sua renda mensal e quais são os gastos que ele tem mensalmente. Os gastos fixos, o que ele paga de transporte, o que ele paga de faculdade, de ensino, né, de educação, de saúde, mas principalmente os gastos variáveis. Às vezes as pessoas deixam de lado os gastos variáveis. Bom, e para falar do assunto, recebemos aqui no estúdio a consultora jurídica Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, Gisele, na sua opinião, qual que é a principal razão para essa inadimplência dos jovens? Bom, sem dúvida o despreparo, Ana Amélia. O que acontece? Hoje em dia nós vivemos num mercado muito consumista. Então, as propagandas, enfim, todo o sistema, ele tem direcionado o jovem para um consumo exacerbado. A partir daí, o jovem acaba se empolgando e efetivamente consumindo e comprando no mercado excessivamente. Então, o despreparo aliado à inexperiência leva o jovem a um alto consumo. E daí a razão deles acabarem se envolvendo em dívidas e tendo problemas e até mesmo terem os nomes inscritos nos cadastros de inadimplentes. Agora, Gisele, tendo em vista esse alto índice, né, de inadimplência, o comércio pode, digamos assim, limitar as formas de pagamento? Por exemplo, não aceitar cheques de jovens ou de contas que têm menos de um ano de uso? Veja bem, o que acontece? No mercado, o que não se pode é recusar o pagamento em dinheiro. Então, porque a moeda corrente no Brasil é o dinheiro. Não existe nenhuma lei que obrigue o comerciante a ser obrigado a receber pagamentos em cheque. É claro que essa opção, ela revela uma maior possibilidade de transações comerciais. Quando ele coloca, além da possibilidade de pagar em dinheiro, pagar em cartão de crédito e também pagar em cheque, ele está aumentando a possibilidade das vendas. Mas não há nenhuma lei que obrigue o comerciante a aceitar pagamentos exclusivamente em cheque. Ele não pode, como eu já disse, recusar o pagamento em dinheiro. Então, o que na verdade acontece é que se o comerciante fizer a opção em não aceitar o pagamento por meio de cheque, ele deve fazer isso de forma clara, colocar no estabelecimento o aviso que demonstre necessário para todos os comerciantes, para todos os consumidores, que ele efetivamente não aceita aquela forma de pagamento. E não pode haver discriminação. Por exemplo, a partir do momento que ele aceita receber o pagamento em cheque, ele não pode fazer essa diferenciação entre cheques com menos ou mais tempo de conta. Isso é uma prática ilegal e gera indenização por parte do consumidor que se sente lesado. Tá certo, vamos agora responder uma pergunta sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. Bom, eu sou Aline Oliveira Lopes, sou estudante de Educação Física e tenho uma dúvida. Se eu não conseguir pagar uma dívida, o banco tem direito de recolher algum bem material meu? O banco pode recolher algum bem dessa pessoa, seja carro, imóvel, enfim? Olha, isso é uma consequência que se tem diante de um inadimplemento, mas para que isso efetivamente aconteça, é preciso uma ação judicial.
que acontece? Qualquer dívida que não foi paga, ela pode gerar uma ação de execução. E a partir de uma ação de execução, é possível sim que se atinja algum bem efetivo que esteja em nome do devedor e que sirva para garantir o pagamento daquela dívida. Então, no final das contas, o que pode acontecer é que o banco poderá acionar aquele devedor em juízo e, a partir de um devido processo legal, ou seja, é preciso que a pessoa seja citada, que ela venha a processo, responda, que ela apresente uma contestação ou não a respeito daquela dívida que está sendo efetivamente cobrada e pode resultar sim na constrição de um determinado bem que pode ir a leilão ou ser penhorado, enfim, para poder pagar aquela dívida efetiva. Mas não é que o banco vai fazer isso automaticamente, é preciso respeitar uma série de procedimentos, como até mesmo ajuizar uma ação específica. Tá certo, vamos ouvir agora mais uma pergunta. Meu nome é Denise Gonçalves, sou estudante de Publicidade e Propaganda e minha dúvida é a seguinte: qual a melhor forma de negociar com o banco caso eu tenha uma grande dívida com cartão de crédito ou cheque especial? Então, existem várias formas de tentar uma negociação, né, com o banco. O ideal, na verdade, é realmente chegar e procurar a instituição financeira para propor uma forma de pagamento. Porque a partir do momento que se tem essa disponibilidade, é bem melhor, efetivamente, que o banco apresente propostas viáveis e possíveis de serem adimplidas pelo devedor, porque ele vai ter ali a satisfação do seu crédito. O que acontece muitas das vezes, Ana Amélia? A pessoa tem uma dívida e acaba que ela nem tem bens para garantir o pagamento daquela dívida. E se o banco não fizer esse tipo de negociação, ele acaba ficando a ver navios. Então, para o cartão de crédito e para as operadoras de cartão de crédito e também para os bancos, para as instituições bancárias, é interessante, sem dúvida, fazer uma negociação. Então, o que o consumidor deve fazer? Ele deve procurar esses setores e, inicialmente, até se for o caso, levar uma proposta de pagamento, vendo a opção, por exemplo, para pagamento à vista. Qual é o próprio consumidor, né, próprio consumidor, qual é o desconto que pode ser dado para o pagamento à vista e sendo o pagamento parcelado, que tipo de liberação a respeito da cobrança de juros que poderiam ser feitas. Então, é preciso realmente estabelecer um diálogo. Então, aquele papo de devo, não nego, pago quando puder, não é bem assim, né? Não, é melhor que não fique desse jeito, porque, afinal das contas, pode haver uma ação e você pode efetivamente ter algumas outras consequências, até a inscrição do nome no SPC. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder, confira. Meu nome é Gustavo Santana, sou estudante de arquitetura. Estou com uma dúvida: caso o banco aumente o meu limite em minha conta sem minha autorização, o que eu posso fazer a respeito disso? Essa é uma prática ilegal, inclusive, né? O aumento do limite sem autorização do cliente, né, Gisele? É uma prática ilegal. Na verdade, a providência que deve ser feita é você se dirigir à agência bancária e informar efetivamente que você não tem interesse naquele crédito que foi concedido. Se o banco não fizer isso de uma maneira amigável, administrativamente, é possível que você se utilize de uma ação judicial para poder ver esse seu direito garantido. Mas todas as vezes, quando se tem um contrato, ainda que seja um contrato bancário, uma abertura de conta corrente, uma abertura de conta poupança, enfim, é preciso que ambas as partes respeitem as disposições contratuais. Então, qualquer alteração desse contrato, ela tem que ter acordo tanto do correntista quanto do banco. Então, é necessário que o correntista, se ele não se sentiu, ele não tem interesse naquele aumento do limite, ele tem que se manifestar. E deve até mesmo se resguardar e fazer por escrito. Faça por escrito a informação de que você não tem interesse naquele aumento do limite e entregue aquele documento na agência bancária, porque se precisar no futuro ajuizar uma ação, ele terá condições de provar quais foram as medidas por ele tomadas anteriormente. E quando o cliente quer esse aumento, o banco ou o cartão é obrigado a conceder ou não? Olha, não. Na verdade, é preciso que o banco, afinal, o banco ele é uma instituição financeira, ele precisa, na verdade, fazer uma análise dos créditos. Então, não necessariamente o pedido do cliente para o aumento do cheque especial ensejará no aumento efetivo. O banco irá avaliar as condições financeiras daquele cliente, as condições econômicas e, então, verificar a possibilidade dele conceder ou não. Tá certo, Gisele. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde.